E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Anthony Dev e hoje nós vamos fazer mais um tutorial de navegação responsiva no Flutter. No vídeo passado a gente utilizou um package disponibilizado pela própria equipe do Flutter, mas nesse a gente vai aprender a fazer na mão mesmo, sem packages externos. Então, no caso, para a navegação da parte de baixo do app, a gente vai utilizar esse widget aqui, que é o Navigation Bar, e para o menu do lado esquerdo, navegação que fica na parte lateral do aplicativo, nós vamos utilizar o Navigation Rail, e isso ele vai ser utilizado para tablets e desktops, como aqui na descrição abaixo, e para aplicativos, né, para displays menores de celulares, por exemplo, a gente vai usar o Navigation Bar. Então, ok, a gente já tem aqui uma aplicação inicial rodando. Do lado esquerdo, a aplicação web. E do lado esquerdo aqui, a gente tem o nosso passo a passo para ficar melhor para a gente seguir por uma questão mais de didática. Então, esse aplicativo aqui do lado esquerdo resulta nesse aqui do lado direito, no Chrome. Ok? Então vamos lá, vamos seguir o nosso passo a passo. Primeira coisa, a gente vai criar um body widget. O body é esse widget aqui do meio que vai receber o conteúdo da tela. Posteriormente, do lado esquerdo dele vai ter o Navigation Rail. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o body do scaffold e o que tem dentro dele eu vou extrair. Eu vou extrair aqui para um widget chamado Body Widget. Aí vamos jogar o famoso const para o Flutter parar de reclamar. E aqui a gente já tem o nosso Body Widget, que vai receber o conteúdo da tela, da rota. Então assim, primeiro passo feito. Agora a gente vai criar o Button Navigation Bar. Então esse Button Navigation Bar vai ser essa navegação que vai aparecer aqui no canto inferior. Então como que a gente vai fazer isto? Nós vamos criar um widget chamado Navigation Bar. Aqui no Button Navigation Bar, aí vai criar o Button Navigation Bar, depois nós vamos componentizar. Por agora eu vou deixar aqui dentro mesmo funcionando. Depois eu crio esse widget. Então aqui eu vou criar um Navigation Bar e eu vou tentar evitar aqui o autocomplete em alguns momentos, tá? Para a gente fazer na mão. Então quando você cria o widget chamado Navigation Bar, que é o que vai aparecer aqui embaixo, aí ele vai reclamar que ele precisa de um parâmetro chamado Destinations. Esse Destinations aí, certo? E os Destinations são a nossa lista de rotas. Então, vamos criar aqui a nossa lista de navegações, os nossos destinations. Para isso, eu vou criar primeiro uma classe chamada destination. Classe destination, que vai receber classe destination, que vai ter um ícone e o label do ícone. E aqui vamos ter um string label. Aí aqui nós temos a classe destination, e essa classe destination é apenas uma dentro da nossa, é um objeto que vai ficar dentro da nossa lista de destination. Então a gente criou a classe destination, agora vamos criar uma lista de destinations. Eu vou criar duas
para a gente utilizar no aplicativo. E essa lista de destinations, de destinos ou rotas, vai ser utilizado tanto para a navegação aqui de baixo, do Navigation Bar, quanto do lado esquerdo para o Navigation Rail. Então, vou criar aqui list de destination e dentro do destination a gente vai ter a primeira rota, que vai ser um home, e a segunda eu vou chamar de settings, que seria, por exemplo, uma tela de configuração. Ok, aí a gente criou a nossa lista de navigations. E eu coloquei aqui a observação. A gente cria uma destinação, objeto do tipo destinação, mas essa destinação vai ser convertida no tipo de rota que o nosso widget vai precisar. No caso do Navigation Bar, aqui embaixo, ele precisa de uma Navigation Destination. E no caso do Navigation Rail, a gente precisa de um Navigation Rail Destination. Então a gente vai converter as nossas classes Destination, os objetos que estão utilizando a classe, para o widget específico para aquela navegação. Então, dentro do Navigation Bar, a gente converte essa lista para uma lista de Navigation Destination, e no caso do Navigation Rail, a gente vai converter a lista de Destinations para uma lista de Navigation Rail Destination. Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai lá criar a nossa lista de Navigation Destination no nosso Navigation Bar. Então, eu vou voltar aqui para o nosso Navigation Bar, e ele está reclamando aqui que ele precisa de um parâmetro chamado Destinations. Então, ele vai criar aqui o nossa propriedade Destinations, que é até um array, Flutter já indicou ali. Então, o que eu vou fazer? A nossa lista de destinos ou de rotas vai ser a nossa lista de classe Destination convertida. Então, a gente vai fazer um destinations.map. E para cada elemento da nossa rota, nosso array, quer dizer, a gente vai criar um Navigation Destination. Então, a gente vai transformar cada elemento do array, que é o caso o add element, no Navigation Destination. E aí, vamos jogar ele dentro de uma lista. Deixa eu só parar de me enrolar aqui com o parênteses. E aí, a gente tem agora a nossa lista de destinations aqui convertida da nossa classe de destinations para uma lista de Navigation Bar. Navigation Destination, quer dizer, está aqui embaixo. Beleza, então aqui a gente já tem a rota aqui embaixo. A gente já tem as duas rotas aqui embaixo, o Home e o Settings. Só que, se você observar, o Home está marcado e mesmo que eu clique no Settings, a rota não muda para o Settings. Então a gente precisa atualizar o estado da navegação. Quando mudar para Settings, a rota ativa ser Settings. Quando for Home, clicar no Home. Beleza? Então, para isso, vamos aqui. Vamos criar a variável selected index. Criar uma variável selected index para controlar essa navegação. Então, vou criar aqui selected index. E ela vai vir aqui embaixo,
selected index recebe selected index. E beleza, mas ainda não vai funcionar porque a gente precisa realmente atualizar a navegação. E para isso a gente vai utilizar o onDestinationSelected, que é outra propriedade. A gente vai fazer um DestinationSelected, que é a callback chamada depois que a gente muda o índice, e aí ele atualiza a rota. O Navigation Bar vai ser reconstruído marcando a rota selecionada, que ele foi construído com o home marcado, ativado, e quando eu selecionar uma rota, ele vai reconstruir o widget recebendo o index novo. Então a gente tem o index 0, que é o home, e 1, que é o settings. Então agora vocês podem observar que a navegação já está sendo ativada da forma correta. Olha o roxinho aqui atrás, o settings marcado, e quando eu clicar no home, o roxinho vai para cá, marcando o ícone do home. Tá vendo? Roxinho no home, clicar no settings, roxinho no settings, porque a gente precisa definir a variável que vai controlar a nossa rota e fazer o setState para atualizar o widget com a rota específica. Então a gente já fez o nosso Navigation Bar. Então a gente já fez esses passos aqui. E como a gente quer uma navegação responsiva, a gente vai ter que modificar aqui o nosso body, colocar ele dentro de uma row, porque nessa row a gente vai ter, como eu falei no começo do vídeo, o nosso body do lado direito e o nosso navigation rail do lado esquerdo. Beleza? Então eu vou vir aqui. E aqui, onde tem o body widget, dentro do nosso body do scaffold, eu vou colocar ele dentro de uma row, uma linha. Beleza, ele até vem para o lado de cá. E ele fica aqui do lado esquerdo. Mas eu quero que ele fique expandido, que ele fique ocupando a tela toda. Então eu vou colocar um expanded. Beleza? Vamos corrigir os consts. Beleza, ele está aqui ocupando a tela toda de novo dentro de uma row. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora a nossa navegação do lado esquerdo aqui, que vai funcionar como se fosse um menu, que é o nosso Navigation Rail. Vamos criar o nosso Navigation Rail. Vai ter uma estrutura parecida com a do Navigation Bar. Então aqui, dentro da nossa row, eu vou criar o nosso Navigation Rail. E aí ele pede os destinations e o selected index, como no caso do Navigation Bar. Selected index é o mesmo. E no caso dos destinations, a gente vai fazer algo parecido, fazer o map dos destinations, só que o Navigation Rail, ele utiliza Navigation Rail Destination, olha lá na lista aqui em cima. Ele não usa Navigation Destination como Navigation Bar. Então a gente vai converter as nossas rotas para uma lista de Navigation Rail Destination. Então, vai fazer um map novamente. E aqui eu vou copiar esse miolo aqui para facilitar. Só que... Opa, fui copiar. Foi pior. Deixa eu copiar só o dentro do return aqui. Só a parte do return. Beleza. E aqui, ao invés de ser Navigation Destination, a gente tem que lembrar que o Navigation Rail usa Navigation Rail Destination. Certo? E a gente também tem que converter o resultado final para uma lista. Certo? O que ele está reclamando aqui, gente? Ah, tá. É porque o label aqui,
No caso do Navigation Bar, o label é só a string mesmo. No caso do label do Navigation Rail Destination, ele é um widget do tipo texto. A equipe do Flutter já podia receber um string também, mas que ele recebe um texto. Tem essa diferença também. Ok, e aí agora, como vocês podem observar, a gente já tem aqui o nosso Navigation Rail do lado esquerdo. Beleza? Criamos o nosso Navigation Rail dentro da ROM. Vamos ativar aqui o nosso passo a passo concluído, esse step. Criamos a lista de Navigation Rail, ok, criamos também. E agora vamos criar uma variável do tipo onDestinationSelected no Navigation Rail para atualizar o estado da navegação. Porque aqui, ó, como vocês podem observar, eu tenho o home marcado, mas se eu clicar no Settings não vai atualizar. Olha lá, o clique não atualiza para o Settings, então a gente precisa atualizar o estado. Então a gente vem aqui no nosso Navigation Rail, a gente tem um Selected Index, mas vamos agora criar o onDestination Selected. OnDestination Selected. Copiar aqui do Navigation Bar. E aí a gente tem a nossa navegação agora está sendo atualizada aqui no Navigation Rail. Se vocês observarem, a navegação está sincronizada. A navegação do Navigation Rail está sincronizada com a navegação do Navigation Bar aqui embaixo. Se eu clicar Home aqui, o Home aqui embaixo fica ativado no Navigation Bar. Se eu clicar aqui em Settings, a navegação do Navigation Rail também vai para Settings aqui. Até aí, beleza. E a variável deixa selected ok. Agora, o pulo do gato, que é o objetivo do vídeo, a parte principal, é deixar a navegação responsiva. Dependendo da largura da tela, que a gente tem que ativar ou o Navigation Rail ou o Button Navigation Bar. Então, como que a gente vai controlar isso? A gente vai utilizar o Media Query. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar a variável final use side navrail, que vai receber o media query de um widget, o inglês falhando aqui. Widget é uma coisa, widget que é a largura menor que 600. Se for menor que 600, vai ficar verdadeiro. Se não for, vai ficar falso. Então a gente vai usar só o condicional aqui. Vamos usar o side navrail, que é a navegação do lado esquerdo, baseado quando o autocomplete aqui não é menor, é maior ou igual. A gente está dizendo aqui que nós só vamos utilizar o Navigation Rail do lado esquerdo quando a tela for maior que 600 de largura. Maior ou igual que 600, ele vai ativar o Navrail e vai desabilitar o Navigation Bar aqui embaixo. Então a gente criou essa variável que vai ficar observando o tamanho da largura da tela, quer dizer. Então, vamos usar ela aqui. Então, if use side navrail, aí vai utilizar o Navigation Rail.
E a gente tem que usar a lógica agora para esconder o Bottom Navigation Bar. Mas vamos testar primeiro aqui o Side Nav Rail. Então vou diminuir aqui. Olha só como o Navigation Rail sumiu. Ele já sumiu aqui do lado esquerdo. Mas quando eu esticar a tela e chegar no tamanho 600, aí ele aparece. Tá vendo ele aparecendo aqui? Vou tirar o OBS aqui de trás para ficar melhor. Pronto, tá vendo? Aqui, ó, quando eu deixar uma tela com largura menor que 600, ele diminuiu. Quando eu esticar mais, aí ele aparece. A partir dos 600 ele aparece. Mas o Bottom Navigation Bar está aparecendo aqui. Então a gente vai controlar a visibilidade dele aqui também. Então o Bottom Navigation Bar, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma pergunta. Use Side Nav Rail. Se eu vou utilizar o Nav Rail, se é true, eu vou retornar nulo, para não ter nada no Bottom Navigation Bar. Agora, se não for verdadeiro, for falso, ou seja, eu não vou usar o Nav Rail, então eu vou usar o Navigation Bar. Aí vai ser a segundo resultado do ternário aqui. Então, agora já está funcionando a nossa navegação responsiva. Observe que eu estou utilizando o Navigation Rail do lado esquerdo e o Bottom Navigation Bar não está aparecendo. Agora, se eu diminuir mais, agora o Bottom Navigation Bar aparece e o Navigation Rail escondeu, ficou escondido. Se eu aumentar aqui, aí o Navigation Rail aparece de novo e o Navigation Bar ele vai ser escondido. E agora isso aqui já funcionaria normalmente em qualquer aplicativo, né? Pois você ter só que controlar aqui no Home, baseado na rota que você escolheu, o que é o conteúdo que vai aparecer aqui no meio. Mas eu não vou fazer esse controle porque aí o nosso vídeo ficaria muito extenso, mas você pode utilizar a lógica parecida com a do vídeo anterior para ver qual que é o índice, a rota selecionada, né, Selected Index, e reconstruir aqui dentro do seu Body Widget o conteúdo que você quer. Beleza, mas uma coisa interessante que eu quero mostrar é que geralmente a gente trabalha com widget, a gente faz componentização dos widgets. Então, do jeito que está aqui dentro do Scaffold, aqui no Body a gente tem o Navigation Rail e o Navigation Bar dentro do mesmo widget, dentro da mesma página, que é o My Home Page aqui. Mas você poderia vir aqui e separar os widgets e criar aqui dentro da sua pasta lib widgets separados. Então é isso que a gente vai fazer, porque é boa prática do Flutter você deixar widgets separados. Só que a aplicação já estaria funcionando normalmente, mas a gente vai dar esse passo a mais como um conteúdo bônus, um ensino bônus, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro extrair o nosso Navigation Rail. Então, para extrair o nosso Navigation Rail, eu vou clicar nele aqui e vou extrair o widget. E o que ele vai falar? Não pode extrair. Por quê? Porque eu estou utilizando um set state aqui dentro. Então, o que eu posso fazer é comentar aqui esse on destination selected. Espera aí. E tentar extrair. E aí eu vou extrair para um widget chamado Side Nav Rail. E aí depois a gente vai ter que utilizar callbacks para fazer o set state no widget page, já que o Side Nav Rail vai ser um nível abaixo na nossa árvore de widgets. Então eu vou criar o Side Nav Rail. Por enquanto ele está recebendo o Selected Index. Então eu tenho aqui o Side Nav Rail. Só que aí agora eu vou ter que controlar o set state. Vou ter que controlar esse set state, a falar para o widget filho, que é o Side Nav Rail, falar para o pai aqui dentro do nosso scaffold do widget de cima, que a gente precisa fazer um set state.
Então, eu vou criar aqui no nosso site Navirail uma callback. Inclusive, eu tenho um vídeo, acho que uns 2 vídeos para trás aqui foi sobre callbacks no canal, então você pode assistir também para aprender sobre utilizar callbacks na componentização de widgets. Então, eu vou criar um callback do Flutter chamado ValueChanged, vai ser do tipo int e ele vai controlar a rota selecionada. Então, aqui eu preciso passar no construtor. E quando eu clicar aqui no OnDestination Selected dentro do site Navirail, eu tenho que falar para o pai do site Navirail, que é aqui dentro dessa role do widget pai, para ele fazer o set state. Então eu vou recortar o Destination Selected aqui e jogar de volta lá para o pai. Então eu vou voltar aqui para cima. E o nosso site Navirail precisa atualizar o estado. Deixa eu descomentar aqui. Beleza, aí a gente fez a nossa componentização do site Navirail, funcionando normalmente aqui a navegação. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para o botão Navbar. Então vou marcar aqui como feito, Navigation Rail com um novo nome, que é o site Navirail, e agora a gente vai extrair o Navigation Bar para um widget chamado Bottom Navbar. E a gente vai ter que fazer a mesma coisa, tá vendo aqui, ó, Bottom Navigation Bar. Então a gente vai pegar esse Navigation Bar aqui e vamos tentar extrair ele. Quando ele tentar extrair ele, o que vai acontecer? Ó, Extract Widget, ele vai dizer que não pode, porque estou utilizando o Selected Index do lado de cima aqui, ó, Selected Index de fora do nosso objeto. Vou utilizar o setState. Então eu vou comentar aqui. E agora ele vai deixar. Sempre comenta o setState quando vai componentizar widgets que usa o setState. Então vou clicar aqui na Navigation Bar, Ctrl ponto para extrair o widget e vou chamar de Bottom Navbar. Criei, Bottom Navbar está aqui embaixo, e aí vai fazer a mesma coisa, criar uma callback para o widget pai, o pai do Bottom Navbar saber que foi clicado na nova rota e o widget deve ser reconstruído. Então a gente vai criar um ValueChanged também da mesma forma, com o Destination Selected. E aqui, quando clicar no OnDestination Selected, ele vai ativar o callback e vai avisar para o widget pai, o pai do Bottom Navbar, que a gente precisa dar um set state. Como a gente criou a callback, a gente passou o Selected Index, mas não passou o Destination Selected. Então ele vai jogar ele aqui de volta, que eu copiei lá do Bottom Navbar. E aí agora vai funcionar a mudança de rotas, controle de rotas. Vamos ver aqui do lado esquerdo está ativado o Home e desabilitado o Settings. Se eu diminuir aqui, está habilitado o Home. E se eu clicar no Settings, agora habilita o Settings e desabilita o Home. Então, nossa navegação está funcionando normalmente. E nós conseguimos o objetivo do vídeo. Ok? Então é isso. Nós conseguimos fazer aqui uma navegação responsiva. E aí, como eu falei, você pode usar essa navegação responsiva utilizando só os widgets do Flutter, tipo só o Navigation Rail e o Navigation Bar, ou você pode utilizar aquele package que traz mais customização de forma mais fácil que eu expliquei no outro vídeo. Ok? Então, um grande abraço. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve para que o Flutter possa indicar mais esses conteúdos para a comunidade Flutter. E no mais,
Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos e tchau.